Neste vídeo, vamos apresentar uma breve análise sobre o estado nutricional da população idosa do município de Fazenda Rio Grande, que localiza-se na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. E para entender a saúde dessa população, precisamos olhar para o cenário social. A cidade tem uma economia ativa, mas os indicadores mostram que 32,2% da população vive com rendimento de até meio salário mínimo por pessoa. E esse fator de vulnerabilidade social e financeira tem um impacto direto e profundo nas escolhas alimentares e na saúde pública do município. A base dessa análise foram os relatórios do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN. E ao observar os registros da rede, eu notei também que, enquanto há uma subnotificação de gestantes, os dados sobre os idosos têm uma cobertura melhor no sistema. Em 2026, a amostra chegou a 3.251 idosos acompanhados pelo sistema. E o dado que mais chama atenção é que 58% desses idosos apresentam sobrepeso. Isso contraria aquela visão clássica de que o envelhecimento sempre está ligado à magreza extrema. A origem desse índice tão alto de sobrepeso pode estar relacionada ao poder socioeconômico do idoso ou de sua família. Também pode estar relacionado às alterações fisiológicas que acontecem no envelhecimento. E é importante lembrar também que, em certos casos, o sobrepeso pode estar relacionado a outras questões específicas, mas aqui focaremos nas mudanças que ocorrem no organismo do idoso. É comum na terceira idade ocorrer a perda de dentes por problemas dentários que foram alimentados de forma crônica. Também é comum o uso de próteses mal ajustadas. E também de forma natural, o olfato e o paladar do idoso podem diminuir conforme o tempo. Além da boca seca, que é conhecida como xerostomia e pode ser piorada pelo uso de múltiplos fármacos. E com todas essas barreiras, o idoso pode passar a recusar os alimentos mais fibrosos, que exigem muita mastigação, como carnes magras e vegetais crus. E para compensar, o idoso que sofre com esses problemas passa a priorizar alimentos macios e fáceis de engolir. E principalmente nas famílias de baixa renda, essas opções acabam sendo os carboidratos refinados e ultraprocessados, que são mais baratos, mas também mais ricos em gordura e açúcar. E para deixar bem claro, o consumo de ultraprocessados está ligado ao poder socioeconômico. E do ponto de vista nutricional e médico, o consumo contínuo desse padrão alimentar pode resultar em consequências clínicas graves, culminando também na obesidade sarcopênica, que é uma condição muito comum na população idosa e indivíduos que passaram por grande perda de peso, que é caracterizada pelo excesso de tecido gorduroso com a perda de massa, força e função muscular, e isso aumenta riscos cardiovasculares. Aí, quando a gente tem perda de músculo, mais uma dieta baseada em carboidratos simples, mas pobre em proteínas de boa qualidade, né? Lembrando que as recomendações atuais indicam 1,0 a 1,2 gramas por quilo para manter a saúde muscular do idoso, o resultado pode ser acúmulo de gordura na região abdominal, né? E essa gordura pode acabar gerando uma inflamação crônica de baixo grau, que vai agravar problemas como resistência à insulina e o aumento do colesterol. E além disso, a combinação, né, desse excesso de peso com os músculos fracos acaba acelerando a perda de mobilidade e aumenta o risco de quedas do idoso. E para concluir, a análise do perfil nutricional dos idosos na Fazenda Rio Grande deixa claro que o sobrepeso é o principal desafio nessa faixa etária. Isso atinge quase 60% da população idosa do município. E aqui nós percebemos, né, que esse excesso de peso não reflete somente a nutrição adequada. Na verdade, esse excesso de peso é consequência também da vulnerabilidade social e as perdas que já acontecem no envelhecimento de forma natural. E não somente os idosos, mas a população geral também acaba sendo empurrada a consumir produtos ultraprocessados, seja por questões psicológicas, por questões do organismo, por questões financeiras ou outras questões socioeconômicas. E diante dessa realidade, o papel do nutricionista na atenção básica precisa ser prático e humano. E impor dietas altamente restritivas ou prescrever suplementos comerciais que são muito caros para uma população de baixa renda
pode levar à frustração e abandono do tratamento. E uma das condutas mais acessíveis é o uso de comida de verdade. Adaptar a textura da comida de acordo com a necessidade do idoso, ensinar a fortificarem os pratos caseiros. São medidas muito simples, mas que ajudam a preservar a massa muscular do idoso, entre outras condutas nutricionais. Obrigada por assistir.